Olá, pequena, tudo bem com você? Espero que sim. E hoje na nossa aulinha da apostila, a prova te convidar a ir pegar na página 83, que é o 8 e o 3, e hoje a gente vai aprender sobre um peixe que tem um nome diferente. Então, vamos ler o enunciado que está aqui na nossa apostila? Use o cartão para decifrar códigos secretos e descubra um animal de nome curioso. Como, né, a Pro não te entregou aí o cartão secreto, então a Pro vai te dar uma dica. A segunda letrinha após a letra N é a primeira letra da nossa vogal, que também é a letra do nome da Pro. É a letrinha A. Então, a letra após a letra N é A, então fica o som de na, tá bom? E aqui também nós temos mais duas letrinhas, que é a letrinha M e o O, que fica o som de mo. A letrinha R com a letrinha A fica com o som de ra, né? Ou ra, dependendo de como a gente vai pronunciar a palavra. E falta nós terminarmos a palavra com a letrinha que completa a letrinha D, no caso, né? Então, é uma letrinha que ela vem antes da última vogal. Então, a última vogal é a letrinha U, né? E a penúltima, que vem antes da última, né? É a letrinha que termina essa palavra. Então, você consegue se lembrar? Deixa eu te ajudar com um exemplo. Ela vem duas vezes, né, na palavra ovo. Então, é a letrinha O. Então, nós já descobrimos. Então, aqui fica na, né, que é o N-U-A, o M-U-O, que é mo, o R e o A fica ra ou ra, né, depende de como nós iremos pronunciar. E o D e o O fica do. Então, o nome deste peixe é namorado. Então, aqui nós temos uma observação sobre esse peixe. Diz assim: o namorado é um peixe que pode ser encontrado no litoral brasileiro. Alimenta-se de pequenos peixes e crustáceos e pode chegar a ter 1 metro de comprimento. Ou seja, ele é ele é do tamanho da perna da Pro Ariel, mais ou menos, né? Então, aqui embaixo nós temos algumas coisas para ajudar a gente a ter um entendimento do tamanho deste peixe. Então, a Pro vai te convidar aí de casa a pegar uma fita métrica ou um barbante e aí você vai medir o seu tamanho. E aí, a Pro Ariel vai te fazer duas perguntas. Então, eu já vou fazer essas perguntas e quando você fazer, né, quando você medir aí com o papai, com a mamãe ou com quem estiver fazendo atividade com você, você vai entender um pouquinho sobre o quesito tamanho. Então, quando você for se medir, você é maior ou menor que o peixe namorado? E você também é maior do que esses objetos que estão aqui? Então, lápis, tesoura, régua, pincel e esta mesa, né? A mesa pode ser que você esteja num tamanho quase ali, né? Depende do tamanho da mesa que estiver na sua casa ou que estiver na casa de alguém que você visita bastante, tá bom? Então, enquanto você vai medindo daí, você vai tirando essa conclusão, a Pro vai indo para a próxima página para saber o que mais nós iremos aprender hoje. Então, vamos lá? Então, aqui na página 84, nós temos um poema. Então, vamos escutar esse poema para a gente poder conversar um pouquinho sobre. Então, vamos lá? Pau Brasil é o tema do nosso poema. Viva o Brasil, do Pau Brasil. Ibirapitanga, do açaí e banana. Manaca, manga, de mata fértil.
e rica do muriqui. Búgio, jaguatirica, das chuvas borboletas. Tizil, cachoeira, rio, tietangue, manguê, dias de coranil, mar azul, viva o pau-brasil. Então, ou seja, né? O pau-brasil, o que você imagina que seja? O pau-brasil, ele é uma árvore, vamos dizer assim, né? E ele é encontrado, né, no meio da floresta. E aí aqui também vai dizendo um pouco sobre as outras espécies, que nem aqui nós temos o tizil. O tizil, ele é um pássaro. O tietangue, ele é um pássaro. Uma manga é uma fruta. Então aqui nesse poema tem vários nomes, né, que é falado em Tupi-Guarani. Então tem essa diferença, né, em cada local. Às vezes o modo que nós falamos alguma fruta ou que nós falamos de algum animal é falado diferente em outro estado, tá bom? E o pau-brasil, ele tem uma história muito importante e uma história muito bonita em nosso meio. E claro, quando você estiver maiorzinha, você vai entender com melhor detalhes e exemplos, tá bom? Então agora vamos para a próxima página pra gente aprender um pouco mais sobre este tema. Então aqui na página 85, nós temos alguns animais que nós escutamos no poema anterior. Então, muriqui, bujo, jaguatirica, tizil e tietangue. Então, a Pro vai falar o nome e vai colocar aqui para você escutar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco. Então, o muriqui. Então, o muriqui, ele como se fosse um macaquinho, né? Então, o muriqui, ele é um macaco, porém menor. Ele não tem um tamanho tão elevado como os macacos, o gorila, que nós já conhecemos um pouco a figura, tá bom? Agora, vamos do búguio. O búguio, ele já tem, né, um som um pouco mais rouco, né? Então, ele tem um som mais forte, porém, é um pouco mais rouco, como você percebeu aí. E ele tem um som semelhante ao do gorila, né? Então, a gente quando escuta, né, mais ou menos o som, né, do macaco búguio que ele faz, que na verdade ele grita, a gente lembra um pouco do gorila, tá bom? Então agora vamos ver o jaguatirica, que parece um tigrinho, né? Então vamos lá? Então, o som dele também é semelhante com o do leão. O da onça é um pouco mais fino, por mais que ele pareça, né, ele tem os traços, né, semelhante ao da onça, porém as listrinhas dele sejam um pouquinho mais aberta, né, ele tem o rugido dele um pouco mais parecido com o do leão, tá bom? Então agora vamos escutar o do tizil.
Bem legal, né? E o som do tizil, ele é muito interessante porque é um som que parece realmente que tá dando um curto. Então, por isso que ele tem esse nome de tizil, tá bom? Que é um som bem rápido, como se tivesse realmente saindo uma chama aí, uma faísca, tá bom? Então, agora vamos ver o Tchê Sangue. O Tchê Sangue, ele é um animal que o som dele me lembrou, na verdade, né, muito um beija-flor, né? Que tem um som bem, ou um bem-te-vi também, né? Em alguns lugares que é pronunciado, tem um som, né, diferente, né? Então, ela colocou, deixou, na verdade, seguiu a ordem, né? E o nome dele é justamente por ser um pássaro bem avermelhado, né? Uma cor bem bonita que ele tem. Então, por isso que ele leva um pouco desse nome, né? De Tchê Sangue, pelo modo, pelo som dele, né? E pela cor que ele tem. E agora nós temos uma observação aqui que diz assim: você canta, você fala, você ri. O gato mia e o burro zurra, né? Então, o modo, né, de expressão, de fala, né, do burrinho é zurra, né? É o jeito dele de fazer um som diferente. Então, vamos para a próxima página, saber o que nós iremos aprender mais hoje? Então, aqui na nossa página 86, nós vamos aprender um pouco sobre o pau-brasil, né? Então, agora a gente vamos direcionar somente ao pau-brasil nesta página. Então, a árvore encontrada na Mata Atlântica chega a partir de até 25 metros de altura, muito grande. O tronco do pau-brasil é reto e sua casca é cinza escuro. Seu nome em tupi-guarani é Ibirapitanga, ou madeira vermelha. Na primavera surge flores amarelas, né? Que estamos próximos aí da primavera, já inicia na próxima semana. Então aqui nós temos, né, uma pergunta que diz assim: você acha que a sua fita métrica é maior ou menor do que o pau-brasil? Assim, a minha fita métrica, ela é menor, porque 25 metros é muito grande, né? A ProAriel tem 1,72 m. Então, imagina quantos metros a mais, né, o pau-brasil tem da ProAriel. É de um tamanho imenso, né? Não dá para mensurar aí o tamanho. Então, já que nós aprendemos um pouco, né, você analisa essa imagem, dá uma olhada. O pau-brasil é uma das árvores mais antigas que nós temos aqui. Então, você dá uma olhadinha aí, analisa, né, faz essa leitura de imagem e enquanto isso aproveita para a próxima página para saber o que mais nós iremos aprender hoje. Então, vamos lá? Então, aqui, você sabia? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em diversidade de animais e de plantas. Porém, muitas das espécies correm risco de desaparecer, ou seja, estão ameaçadas de extinção, que é sumir, né? O pau-brasil é uma dessas espécies, infelizmente, né? E aí, por que, né, que algumas espécies de animais estão ameaçadas a sumir, né? Porque infelizmente algumas pessoas pegam esses pobres animaizinhos e levam para fora, né? Acabam, né, tirando a vida deles, então isso acaba deixando como extinção, eles não conseguem dar continuidade, né, de nascer novos animais. E o pau-brasil também. Por quê? Porque as pessoas usam muito, né, da madeira para fazer diversas coisas, às vezes coisas que não tem nem tanta necessidade assim. Então, a nossa natureza acaba sofrendo um pouco com isso, tá bom? E aí, hoje, né, aproveito te convidar a desenhar aqui na página 87 aquilo que você conseguiu assimilar do que nós aprendemos hoje, tá bom? Enquanto isso, vamos finalizar na próxima página para saber o que nós iremos aprender mais um pouquinho. Então, aqui na página 88, nós só iremos fazer uma observação, né,
para a gente só aprender mais um item deste conteúdo. Como nós descobrimos, né, parte da fauna e da flora do nosso país está ameaçado de extinção, né, de ser tirado de uma vez e nunca mais ter. Flora é o nome dado a todas as plantas de um lugar. E fauna é o nome dado a todos os animais de um lugar. Então, a flora, então para o Brasil entra como flora, né? E os animais, né, entra como fauna. Então, aqui virando na página ao lado, que é a página 89, a Pro vai te convidar a recortar, né, as figurinhas que tem na página 91. E aí você vai colar de uma forma criativa, do jeito que você gostar. E os espacinhos que sobrar, você pode fazer alguns desenhos daquilo que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, um super beijo, espero que você tenha gostado da nossa linha de hoje, que você tenha conseguido se assimilar. E tchauzinho, até a nossa próxima aulinha.